Olá, boa noite. A mediação dos contos, lendas e brincadeiras que aprendemos na infância é feita pela família, pelos professores, mas também pelos contadores de histórias, palhaços, arte educadores. Vários profissionais se dedicam a esse universo que torna o mundo infantil cada vez mais lúdico e prazeroso. No programa de hoje, vamos falar sobre algumas dessas histórias e brincadeiras e conhecer um pouco mais sobre 3 artistas que atuam nessa área. Luciano Pontes, palhaço, contador de histórias, escritor e ilustrador. Márcia Cruz, atriz, arte educadora, produtora cultural e contadora de histórias, também diretora da Casa Maravilhas, Companhia Maravilhas. Socorro Miranda, especialista em literatura infanto-juvenil, contadora de histórias, poeta, pesquisadora da cultura popular. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião é 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. E para você acompanhar o programa em tempo real pela internet, o endereço eletrônico é www.ufpe.br/NTVRU. Bem, sejam bem-vindas e bem-vindo, Luciano. Obrigada. Dificilmente nós vamos lembrar da primeira história que escutamos, né? Mas a pergunta é, a partir de que momento essas histórias começam a fazer parte da nossa vida? É uma pergunta que pode servir para todos ou para todas. E, quer começar, Luciano? Pode ser, mas eu prefiro que as meninas comecem. Elas são a maioria. Então está aí aberto. Eu vou começar. Comece. Eu me lembro que me impactava muito as histórias, a forma narrativa como um padrinho da minha irmã contava as histórias. Porque ele era muito engraçado, então a gente, toda vez que ele ia recontar qualquer causa, e não eram histórias realmente, eram acontecimentos, ele recontava de uma forma tão engraçada que a gente sempre ia estar junto para ouvir, a gente sempre tentava corrigir, não, você não falou assim daquela vez e tal. E meu pai também é um exímio contador de histórias e tal. E aí com meu pai, como eu tenho uma relação mais próxima, né? Então eu tinha algumas histórias, inclusive ele mesmo, ele contava sempre as mesmas histórias e eu achava sempre maravilhoso e sempre pedia para ele repetir. As mesmas histórias. Não eram lidas, eram histórias contadas. Não, eram eram contadas. Uhum. Mas eram histórias que vinham de histórias lendas? que ele já conhecia da infância dele e que ele recontava pra gente, né? A história da raposa e da garça. Sim. Essa tradicional. Pode lembrar pra gente? A história da raposa e da garça é uma história que conta que a raposa convidou a garça para jantar e aí ela serviu um jantar suculento, só que a raposa serviu o jantar num prato raso e a garça ficou assim, com saia justa, porque, enfim, o prato raso ela mas aí meu pai, quando assim, já vai ter troco. aí depois, não, olha, comadre, por favor, venha a senhora agora, né? Jantar na minha casa, faço questão. E preparou também um jantar suculento. E era uma sopa, sempre sopa. E colocou tudo dentro de garrafas. E ela serviu o jantar e aí a raposa provou, né, do mesmo veneno, né? Então ele contava isso com muita graciosidade e eu adorava. Eu acho que foi a partir daí, dessas 2 experiências na infância, tanto meu pai como o padrinho da minha irmã, que me estimularam muito a ficar atenta. E a gente não está falando ainda de história escrita nem desenhada, né? A gente está falando de tradição oral. Exato. Não é isso? Pois é, eu fico lembrando disso também que Márcia comentou aqui das 2 referências, né, das 2 figuras. E pela sua provocação, eu costumo pensar que a narratividade começa desde quando você escolhe o nome da pessoa, né? De quando você vai batizar alguém. Então, quando você chama Diana, Maria, José, então essas histórias já começam a ser traçadas, né? E principalmente a gente já comenta hoje que as histórias, o legal que o cultivo já seja desde a primeiríssima infância. Decidiu ter uma criança que você comece a acolher aquela gestação também compartilhando essas histórias.
E essas histórias se estendem da mesa, né? Começa na casa, contar como você nasceu, como os seus parentes se formaram, o casamento dos seus pais. Então, essa oralidade, essa narratividade já está presente na vida da gente de alguma maneira. E aí eu acho que isso tem uma ligação também muito grande com a cultura indígena e africana, que são onde as histórias são transmitidas pela convivência, né? Pela afetividade. Necessariamente você não tinha o texto escrito, e essas histórias são partilhadas até hoje, né? A gente tem ainda essa presença muito forte nas aldeias e nas comunidades. E eu tive a sorte, como Márcia também, acho que Socorro também teve uma referência muito forte na família, eu tive uma mãe contadora de história, Dona Irene, que ela crescia, ela educou a gente baseado pela Bíblia, né? Citando versos, provérbios, né? Quando a gente brigava, ela dizia pela Bíblia, nação contra nação, reino contra reino. Então ela vinha com ela não vinha com um discurso realista, ela vinha com uma construção muito poética, e era uma construção ficcional também, uma outra maneira de dizer essa oralidade, né? E aí é uma figura que é bastante emblemática no meu imaginário também, porque eu lembro das histórias que ela contava pra gente dormir. Só que quem dormia era ela e a gente fugia para brincar. E a minha felicidade foi quando eu comecei a estudar e me deparei com as histórias que minha mãe contava, que era a história da cigarra e da formiga, da formiga que prende a formiga e a neve, que ela prende o pezinho na neve, ela pede para todos os bichos soltarem ela. E essas histórias, quando eu disse, mas minha mãe, a senhora não estudou, como é que essas histórias estão nesse livro? Porque ela também escutou essas histórias, né? Então, isso eu acho que esse trânsito da oralidade para a questão escrita, a gente só vai ter a partir dos meados do século XVIII, justamente um pouco quando os textos começam a se propagar um pouco mais por causa de Anderson, de Green, de Perrault e coisa e tal. E aí se consolida um pouco mais essa questão da oralidade e também na questão da impressão, né? E Socorro, teve também uma tradição oral muito forte? Tive sim. Eu tive um avô materno que era um exímio contador de história, mas ele gostava muito de ler. Ele tinha Câmara Cascudo, Silvio Romero e Monteiro Lobato. Ele tinha a coleção completa de Monteiro Lobato. E ele lia muito o Silvio Romero para a gente. Ele reunia a gente, colocava no colo os mais novos e contava história. E eu tenho histórias assim como o Bicho Manjaléu, que essa é meio grande, e tem o Pinto Pelado, que ele contava muito engraçado essa história. E minha mãe... Como é esse Pinto Pelado? O Pinto Pelado era a história de um pinto que vivia lá no terreiro e ciscando tal, até que ele encontrou um papelzinho. E ele era ridicularizado pelas outras criações, por ele ser estranho, pelado, né? E ele resolveu pegar aquele papel e conhecer o rei, levar para o rei. E foi embora, né? Viajando, até que no meio do caminho ele encontrou a raposa. E a raposa perguntou, Pinto, aonde vai? Aí ele disse, eu vou levar esse papel ao senhor meu rei. Aí a raposa disse, eu quero ir também. Vamos. E a raposa foi com o Pinto, né? Depois ele encontrou um rio. E o rio foi e perguntou a ele, Pinto, para onde vai com tanta pressa, Pinto? E o Pinto disse, vou levar esse papel, essa carta ao senhor meu rei. Daí adiante, né, ele encontrou um espinheiro enorme assim, fechado mesmo. E o espinheiro, Pinto, aonde vai com tanta pressa? Vou levar esse papelzinho para o senhor meu rei. E então o espinheiro foi com ele, né, porque ele pediu para ir também. Quando chega lá no palácio, o rei, os guardas viram aquele Pinto todo estranho e disse, não, eu vim trazer essa carta para o rei. E os guardas levam o Pinto, né? Quando o rei pega o papel, um papel todo sujo, sem nada escrito, o rei fica revoltado e manda jogar o Pinto no galinheiro. E as galinhas lá do rei deram uma surra no Pinto. Só que quando ele estava apanhando, a raposa foi e saiu em socorro do Pinto, né? E matou todas as galinhas lá e cavou um buraco e conseguiu escapar, e o Pinto também. Sei que a guarda foi atrás, aí saiu o rio, mas eles conseguiram atravessar o rio. Depois o espinheiro, e o Pinto conseguiu escapar e voltou a ciscar tranquilamente lá no seu terreiro. Gente, que interessante. É muita imaginação, né? Essa história foi coletada em Sergipe, porque o Silvio Romero era folclorista, né? Saía Eu conheço essa história, uma outra versão, uma versão francesa. Nunca tinha ouvido essa história. Eu conheço
como é que é o nome? Demi Poulet, como é o meio frango, meio galo. E é a mesma história, só que adaptada, né? É interessante essas coisas de... Eu adoro fazer essas pesquisas, eu chamo de histórias muito, cruzadas. Existe. Exatamente, porque certamente, talvez realmente tenha vindo da Europa, mas chegou aqui e na tradição oral se adaptou e Silvio, quando registrou a própria já Maria, a versão Maria brasileira, Borralheira, né? Versão não conhecia. Tem várias. A Cinderela tem várias. Tem 300 e lá vai. São releituras, né? Elas vão se ressignificando, se adaptando à realidade a região, de cada local. a né? região. Aí vem uma outra pergunta. E qual a importância disso para a formação intelectual, para a maturidade, para o desenvolvimento cognitivo da criança? Eu acho que seja esse vínculo que a gente cria com aquele contador de história da nossa família, que faz com que a gente, ao mesmo tempo que a gente sonhe, a gente encontre a segurança dentro da história. No fato, nas situações que acontecem na história, faz com que a gente se reconheça ali e consiga superar os nossos medos e tal, e sinta aquela referência na pessoa que conta. Eu, pelo menos, sentia isso em relação ao meu avô, à minha mãe, que a primeira história que eu lembro, minha mãe grávida da minha irmã, eu tinha 4 anos ainda, 4 para 5 anos. E ela costurando um lençolzinho para minha irmã e furou o dedo. E quando ela furou o dedo, ela disse, eu quero ter uma filha, dizendo na barriga, uma filha, um cabelinho preto, rosada, não sei o quê, como a história de Branca de Neve, realmente. E não é que minha irmã nasceu assim. Olha. Vocês. E foi isso que ficou eu marcado. Acho que é o que ela disse, assim, só que a gente tem que lembrar que hoje a gente tem vários recursos, né? Mas as histórias e a humanidade, ela nem sempre teve esses recursos. Então, as histórias de tradição oral, geralmente, são histórias que se remetem às relações, né? Relações entre seres humanos, mas geralmente fabuladas, de uma forma fabulosa, pode ser animais, podem ser personagens como príncipes, princesas, fábula, sempre uma coisa fora do contexto, assim, normal, né? Sim. Mas que dá à criança a possibilidade de ir absorvendo o mundo ao redor, como ela colocou. Sim, sim. Dá uma empatia à criança em relação ao mundo, vai dando também segurança. Não apenas a projeção no mito, não é? Não apenas de jeito nenhum. Isso aí é uma discussão que eu acho que a gente pode fazer depois. Luciano. Eu concordo bastante com o que Socorro e Márcia falou. Agora, eu acho que tem um aspecto que eu concordo muito com uma psicóloga, Jacqueline Held, que ela fala no livro Imaginário no Poder, que a sensibilidade, ou você cultiva, ela se atrofia, né? Então, acho que os contos de tradição oral, eles ajudam a construir a sensibilidade. Eu digo também que os contos populares, eles são o nosso patrimônio material da alma humana, né? Então, eles podem se perder, eles podem se deturparem por questões éticas, religiosas, porque a gente começa, como ele não tem a autoridade do nome de alguém que foi lá e escreveu aquilo, mas ele cabe na boca de todo mundo. Então, ele sofre muitas alterações que muitas vezes podem facilitar ou prejudicar. Mas mesmo assim, eu acho que todo ser humano que passa por essa experiência da oralidade criam laços, como o Socorro falou, de eterno convívio para a vida com tudo. Então, é um aspecto da arte, da sensibilidade, porque você vai escrever melhor, você vai imaginar melhor, você vai viver melhor, você vai ler o mundo de uma outra maneira, como o Márcio também falou, né? Você vai ter o domínio de aprender esse mundo, abraçando esse mundo, respeitando tudo aquilo que você construiu poeticamente também, porque os contos trazem a linguagem simbólica, né? Eles tratam de conteúdos que são simbólicos e também metafóricos. Então, ali tem sabedoria, tem esperteza, tem armadilha, tem a fábula, tem a ação. Então, todas as configurações ajudam todo mundo a, de certa forma, também identificar na sua vida esses aspectos que estão no conto popular também.
Algumas dessas histórias, como a gente já deixou bem claro aqui, elas vêm pela oralidade, até a gente chegar a fazer essa incursão no campo literário, né, no campo da escrita. E aí, né, alguns autores, como você citou aí, né, Perrault, Green, Anderson e por aí vai, né, eles se tornam autores publicados. Eu não sei se alguns desses chegaram a não ver seus livros publicados, né? Viram. É possível que sim. Esopo Viram. não, né? Esopo não, né? Esopo Esopo não. é lá Esopo antes de Cristo, né? mas Antes de Esopo é Cristo. muito antigo. Então as fábulas do Esopo ficaram apenas no oral, né? No oral. Né? Mas assim, aí a gente chega nessa parte escrita. E aí você tem duas formas de oferecer a história para a criança. Uma é a forma verbalizada, né, através da contação, e a outra é através da leitura. O que é que muda, né, para a formação da criança, esse receber a história contada ou receber a história de forma escrita, com ou sem ilustrações? Olha, a gente não nasce falando, mas a gente já nasce ouvindo, né? A maioria. Então, ouvir histórias é como ele estava dizendo. Se você ouvir na vida intrauterina já é bom. Porque ainda que você não entenda as palavras, você vai começando a entender a entonação, você vai começando a criar laços e se perceber como ser humano, como pertencente àquele grupo social. Que você não é uma planta, você é uma pessoa, você entende? Então, isso é fundamental. Então, a oralidade, quer queira ou quer não queira, ela vem primeiro. Às vezes tem pai e mãe que ficam angustiados. Eu queria saber contar história. Sabe contar, imagina se não sabe. Né? E não tem voz melhor para contar história que voz de pai e mãe. A gente não se apaixona por essas figuras que a gente falou, mãe, avô, pai, padrinho, não à toa, né? Na nossa infância são nossos grandes né, amores, paixão, assim, a gente ama essas pessoas de referência, são fundamentais. Então, ouvi-las da forma delas, sabe, do jeito que elas podem contar, é importante. A gente vai permanecer um pouco ainda nessa pergunta, mas depois do intervalo, né? Então a gente faz essa paradinha e volta daqui a pouco falando sobre brincadeiras e histórias para crianças. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Brincadeiras e Histórias para Crianças. Participam Luciano Pontes, palhaço, contador de histórias, escritor e ilustrador. Márcia Cruz, atriz, arte educadora, produtora cultural, contadora de histórias e diretora da Companhia Maravilhas. Socorro Miranda, especialista em literatura infanto-juvenil, contadora de histórias, poeta, pesquisadora da cultura popular. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião, 81 988 30 7098. Bem, no bloco anterior a gente fez aquela pergunta sobre a transição, né, da oralidade para a escrita. Acho que a gente ainda precisa falar um pouquinho mais para poder completar esse entendimento, né? Falar da importância da contação da história, isso de certa forma já foi até colocado pela Márcia, mas a importância desse acesso à palavra escrita, Luciano, como você avalia isso? Eu acho que a própria tradição ela já mostra um pouco esse percurso histórico de se apropriar também da oralidade para poder registrar isso nos documentos impressos, né? Até muitos autores contemporâneos, Ricardo Azevedo, Lenice Gomes, a própria Socorro, né? Outros autores, Celso, esqueci o nome dele agora, Celso Sisto, que vão se apropriando desses contos populares e vão recontando, a própria Ana Maria Machado, Ana Maria Machado, a Ruth Rocha, vão recuperando esses contos porque tem uma certa identificação um pouco maior com o público infanto-juvenil e vão trazendo também, de certa forma, uma atualização desses contos para as novas gerações, né? Atendendo também uma necessidade do mercado, porque, de certa forma, você não paga
um registro, né, dos direitos autorais, porque já é um documento que pertence à humanidade como um todo. Mas eu acho que esse suporte, tanto da oralidade como da questão escrita, acho que vai depender da necessidade que a criança vai demandar também um pouco. Às vezes, uma criança, no processo muito inicial da sua formação, é bacana que ela escuta histórias, porque isso vai construir a sua necessidade de querer o diálogo, de participar, de dar opinião, de fazer as suas sinapses, de poder intervir. E muitas vezes também, para construir essa criança leitora, é preciso que ele também tenha contato com o livro, porque não só a oralidade vai construir, mas é bacana que ele tenha contato com esse corpo do livro, né? Que ele acesse essa estrutura que tem um peso, que tem um tamanho. Porque uma coisa muito bonita que o Odilon Moraes fala, que ele diz que o livro, o corpo do livro é o projeto gráfico do livro, né? Ele é o corpo, mas a alma é o conteúdo poético, é aquilo que está dentro. Então, para que a criança acesse a alma do livro, é preciso que ele toque, que ele manuseie, que ele lamba, que ele toque, que ele destrua. E como isso é um projeto do comércio, ele vai ser impresso várias vezes, a gente não tem a preocupação de ser um documento histórico, que a criança não pode ser intocável. Então, se uma criança vai lá, rasga, ela está descobrindo, ela está tendo contato com esse livro. Então, isso também é uma maneira de construir essas relações de afeto, tanto para a oralidade, quanto para a escuta, quanto para a própria leitura, né? Porque isso é que vai construir essas pontes de cuidado, de afeto e de entendimento também desse material. Socorro, a Márcia falou um pouco já sobre a questão da mediação, né? Entre o que está escrito e o que vai ser assimilado pela criança na forma da contação. Esses mediadores, eles são vários. Você tem a escola, os professores, você tem os pais e você tem os contadores que se profissionalizam, né, nessa atividade. Como você vê uma história sua sendo contada por uma outra pessoa, é diferente de quando você mesma conta essa história? É diferente, porque cada pessoa, aí é que está a mágica da história, né? Que cada pessoa tem uma visão daquele texto e das ilustrações também. E tem um jeito particular de ver e de contar, de passar adiante, né? Então, isso é que é interessante eu acho fantástico ver outra pessoa contar meus textos. Eu fico... Torna-se um coautor, coautora da história também. Sim. Tanto que eu, particularmente, não gosto de ver, assim, de chegar e dizer ao ilustrador, olha, faz isso, porque... Como se eu fosse a ilustradora. Porque é diferente quando o próprio autor é ilustrador. Porque eu, por exemplo, quando eu escrevo, eu faço as imagens na minha cabeça, mas eu não sei passar para o papel, não tenho não desenvolvi isso, né? Mas cada um tem um jeito de ver aquele texto. E às vezes você vê detalhes que você não tinha percebido, mesmo sendo o autor do livro. E isso é muito interessante, é muito mágico. Então eu acho que a ilustração é como se fosse um livro dentro do livro. É um complemento e, ao mesmo tempo... É uma das partes, é uma parte. Uma forma, às vezes, bem diferente do que o próprio autor viu aquela história. Mas ele consegue mostrar na ilustração, às vezes de uma forma até mais lúdica, mais, né? Mais alegre, mais colorida, sei lá, diferente do que o autor fala no próprio texto, né? É muito interessante você trazer essa questão da ilustração, do ilustrador. A gente fez outro dia um programa aqui inteiro só sobre a ilustração, né? E rende realmente muita coisa. A gente trouxe João Lima, trouxe Bruno Gomes. Eu não lembro quem foi o outro ilustrador que veio. Mas assim, é realmente eu tenho vários ilustradores e é uma surpresa para mim. É um processo sempre, muito interessante. Assim, quando eu pego e vejo... Um aspecto do que Socorro aponta que é bacana a gente ver, que é uma singularidade do livro para a infância, né? Que ele tem esses dois diálogos narrativos, o verbal e o visual. Eu acho que ainda existem pessoas acadêmicas, estudiosas, que criticam, dizendo que a literatura, de fato, é aquilo que é documento escrito. Mas a gente entende hoje, numa visão muito mais ampla da construção do livro, dentro de uma construção da narratividade, que a imagem também consegue
conter esses conteúdos poéticos, subversivos, analíticos, simbólicos, para a construção de uma narrativa que não é pela palavra. Então, isso, claro, é uma discussão muito grande, mas eu acho que essa junção aponta, inclusive no livro, um diferencial da literatura adulta como projetos muito mais ousados, né? A gente consegue ver projetos gráficos diferentes. E isso também que Socorro fala é justamente isso. O ilustrador é tão coautor, é tão autor do livro quanto o próprio escritor. Porque há uma preponderância da palavra, né? E aí, como a gente tem essa questão da palavra, é muito forte pela literatura, eu acho que isso também é uma maneira da gente desmistificar essa construção. Porque, por exemplo, muitas crianças começam a escrever desenhando. Então, isso é uma maneira também de se configurar o seu aspecto do seu imaginário. É a maneira que a gente tem de expressar os nossos desejos, nossas vontades, né? Inclusive, a escrita surgiu dos desenhos, né? Os hieroglifos foram se tornando os tracinhos. Então, na história da humanidade, a narrativa surgiu mesmo a partir dos desenhos e depois esses desenhos foram ficando cada vez esquematizados e aí passaram a ser tracinhos e ter seu simbolismo. Então, a gente não está reinventando nada, isso é fato. Acho que, por exemplo, o Instagram e esses outros recursos de redes sociais só reafirmam o quanto a imagem comunica. Então, não tem, eu acho, né? Ficar negando a história. Aquele famoso jargão, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Pois é, acho que é complementar mesmo, né? Como a gente está colocando. Dependendo do ponto de vista, uma imagem, ela pode conter 1000 palavras também, né? Totalmente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre vocês, né? Vocês enquanto criadores, enquanto artistas. Eu ia começar por você, Luciano, né? Você, além de escritor, né, contador de história, palhaço, é também ilustrador. Então, assim, o que é que te dá prazer? É ser tudo isso? Dá para separar alguma coisa ou não? Tem que ser todas as coisas juntas. Rapaz, durante muito tempo isso foi um conflito na minha vida. Eu até fiz terapia para isso. Mas eu acho que eu consigo perceber hoje que eu tenho muitas vontades, né? E eu acho que é uma manifestação... Clarice Espíncola fala de uma coisa da criação, um conto da criação, que ela diz assim que Deus, na verdade, quando criou o mundo, ele queria criar os seres humanos expressivos. E eu acho que viver na sociedade que a gente vive hoje, nos tempos muito tenebrosos, você conseguir expressar seus sentimentos, expressar aquilo que você tem de poético, de tenebroso, de assombro, eu acho que isso é uma dádiva assim, muito grande. Eu agradeço muito ao universo a oportunidade de ter conseguido sobreviver e resistir pelas minhas escolhas que eu fiz, né? Então, se eu tenho vontade de escrever, eu vou lá, eu escrevo. Se eu tenho vontade de ilustrar, eu ilustro. Se eu tenho vontade de contar, eu conto. Mas, claro, tudo isso com muita responsabilidade, com muita dedicação, porque isso também é a minha profissão, né? Então, eu estudo bastante, procuro saber, me sentir acarinhado por essas pessoas, por outras vozes que estão antes de mim, para poder construir essas coisas. E eu acho que isso acho que é uma maneira de também... retribuir essas pessoas que vieram antes de mim também. Acho que é uma obrigação de perpetuação desse ofício. A gente volta ainda para você falar sobre as obras. Vamos pegar um pouquinho agora a fala de Márcia. Então, Márcia, sobre esse leque também, né, de atividades que você exerce. Pois é, então, tudo começou com a atriz, né? E aí a atriz foi desdobrando para a educadora. Da educadora, eu me vi, por exemplo, num momento, dando aula de teatro para crianças de maternal. E ali eu comecei a desdobrar a contadora. Então, tudo foi um desdobramento da atriz. Então, hoje eu sou uma produtora cultural graças à minha atriz. Tudo me veio, diga, se eu fosse uma árvore, a atriz seria meu tronco, entende? E tudo mais são os desdobramentos. Eu acho que a gente fica meio sem escolha. Quando você se percebe artista... Eu, no meu caso, uma artista cênica, aos poucos você vai tendo que assumir algumas posturas profissionais, aí você vai correndo atrás de fazer formação e você vai fazendo estudos, aprofundando. Eu trabalho muito com psicologia infantil, fiz uma formação, uma especialização em psicopedagogia, exatamente. Não atuo na psicopedagogia, mas o meu trabalho de formação com crianças... ele vai por esse viés, porque eu estou nesse trânsito, né? E aí a gente vai fazendo essas 1001 coisas, né? Se desdobrando, porque não tem um mercado. O mercado você tem que empreender. Então...
Menino, você sabia de coisa que tem raiz? Folclore mostrarei as crenças do meu país. Contam, foi lá no passado essa feliz união, brancos, índios e os negros mesclaram a tradição. Vou falar de muita coisa, de canções, provérbios, contos, de saci e lobisomem, não quero deixá-los tontos. Isso aqui é um poema, né, que faz parte do livro Contando, Cantando e Encantando, da Socorro Miranda. Sim. E a Socorro, ela também faz as contações de história. Ela só não faz as ilustrações, como ela disse para a gente, né? Não me dediquei a isso. Mas ela também é polivalente. Então, fala um pouco sobre essa tua polivalência, Socorro. Bom, eu, na verdade, o meu tronco, como a Márcia falou, foi sendo mãe. Mãe, assim, eu quis passar o que meus ancestrais, né, no caso, meu avô, meu pai, minha mãe, fizeram comigo para os meus filhos. E aí eu fiz uma cestinha de livros para eles, peguei livros que foram meus e dei para eles, comprei livros para eles, né? E comecei sempre contando história até que um dia eu criei uma história. E aí comecei, né, a fazer e guardar o texto e tal. E contava para eles. E aí surgiu a primeira oportunidade de eu ir a uma editora e mostrar a minha produção, né? E então eu me vi dentro desse universo como escritora. E aí que eu escrevia por intuição. E o primeiro dia a dia, livro, né, foi o Dente de Leite. O Dente de Leite, né? Foi Na verdade, o meu primeiro texto mesmo foi esse então aqui, vamos lá. Sapolino e Birutino. Revelação. Agora publicado esse daqui, o primeiro escrito foi esse daí, né? Esse foi o primeiro texto mesmo. Pode mostrar para a câmera? Sim, foi o Sapolino Birutino, esse aqui, ele só conseguiu se tornar um livro em 2008. E o Dente de Leite? O Dente de Leite, quando eu levei esse texto para a editora, eles disseram, não, porque a gente já tem um que tem o mesmo contexto. Você não, como você é dentista, que eu sou dentista por formação, então, eles disseram, por que você não faz um livro que fale sobre esse cuidado com a higiene, né, com os dentes e tal? Eu voltei assim pensando, e digo, meu Deus, tá certo, eu vou tentar. E aí surgiu o Dente de Leite, que foi um livro meio que encomendado. Eu tive 2 livros encomendados nessa minha carreira literária, que foi esse, o Dente de Leite, e o Louis Braille, um menino que reaprendeu a ler. Que na época eu auxiliava a biblioteca Braille lá na biblioteca estadual aqui, né? E eles queriam homenagear os 200 anos. Eu acho que ele ficou dentro da sacola. Eles queriam homenagear os 200 anos, né, do nascimento do Braille. E aí eles pediram para eu adaptar a história do Braille para crianças. E eu fiz esse livro, que foi justamente o Dente de Leite e o Braille, o menino que reaprendeu a ler. Mas os outros todos foram na base da intuição. Luciana. E eu precisava ter um embasamento teórico, que eu era chamada para as feiras, era chamada para as bibliotecas e para rodas de leitura, ou então para mesas redondas, e eu não tinha aquele embasamento teórico sobre o que era a literatura realmente. E eu resolvi fazer o curso de especialização lá na Fafiri, né? Justamente para suprir essa necessidade. Pronto, mas o meu tronco foi sendo mãe. Então a gente faz mais um intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre brincadeiras e histórias para crianças.
voltamos com a Opinião Pernambuco, abordando o tema Brincadeiras e Histórias para Crianças. Bem, Luciano Pontes, fala um pouco sobre o projeto Histórias de Porta em Porta. É uma brincadeira que recupera justamente esse prazer de compartilhar as histórias na casa das pessoas, né? Primeiro porque a gente teve um boom muito grande aqui em Pernambuco, no estado, de muitos contadores de histórias, e eu percebia que essas histórias estavam muito ligadas nos grandes centros comerciais, né? Nos shopping centers e coisa e tal. Então começou uma exploração muito grande desse profissional e nesses espaços, nesses ambientes. E isso, de certa forma, me incomodava um pouco, e aí eu, em resposta também a uma provocação que aconteceu de um trabalho de uma pessoa que me chamou para fazer um evento grande, eu disse, eu não vou fazer o teu evento, mas eu vou contar histórias na comunidade. E foi isso que eu disse, em resposta eu fui, e as imagens aí provam esse momento. A gente conseguiu, através de uma parceria com o SESC, realizar apresentações em Santo Amaro, em São Lourenço da Mata, e em experiências incríveis, assim, porque a gente recupera justamente esse prazer de ouvir e de entrar na casa das pessoas. A gente já foi para o sertão da Paraíba também, pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. E são duas pessoas, eu e o músico Gustavo Vilar. A gente sai tocando na rua, a gente escolhe um perímetro, uma área, e começa a compartilhar essas histórias. Então, às vezes, uma conversa, tem um pessoal na calçada, a gente chega e começa a partilhar essas histórias. Histórias que eu ouvi, que eu reconto, são histórias minhas, histórias autorais, mas também histórias que a gente reinventou. Então, é devolvendo para o povo as histórias que é o tesouro de todo mundo, né? Então, Muito lindo esse projeto. Márcia tem um projeto muito lindo também, que é o Palavras no Ar. Poderia falar sobre esse projeto? Então, Palavras no Ar surgiu desse meu contato com essas crianças pequenas na sala de aula. Eu senti a necessidade de ampliar aquele acesso com a literatura infantil, com os contos de tradição oral que eu estava tendo, porque eu a cada dia eu fazia uma nova história. E depois eu consegui confluir isso para o rádio. Agora, foi um grande desafio, porque eu não sou radialista, não sou jornalista, sou o quê? Uma louca, né? Porque eu fiz o projeto e eu não sabia nada de rádio, né? E fomos assim, digamos que a primeira temporada, ela saiu porque eu tenho muita determinação, mas saiu. Então, nós o que fizemos? Nós selecionamos 56 histórias de tradição oral dos 5 continentes, convidamos 3 grupos de teatro e gravamos as 56 histórias. Aí agora nós estamos numa segunda temporada, a gente começou a trabalhar com histórias de mulheres que mudaram o mundo, né? Mudaram o curso da história, mulheres que nos inspiram. Aí eu pedi para 5 escritoras reescreverem a biografia delas numa linguagem mais acessível e tal. E aí a Naira Maim, Flávia de Guzmão, Suzana Costa, né? Suzana Cordelista, quer dizer. Sim. Quem mais, meu Deus? Faltam 2. Cida? Mariana? Não, eu vou lembrar. Depois eu falo. Eu tive uma oportunidade de participar junto com a minha companhia do projeto Palavras no Ar. E foi um presente, assim. Meu Deus. Porque essa questão de ir para a rádio, começar a ouvir, inventar as vozes. E pensar que aquelas histórias estão chegando, né, pela onda sonora e coisa e tal, de atingir pessoas que estão em casa, que estão na rua, então isso também é um fascínio muito grande. Foi muito divertido fazer, né? Maria, a gente ria demais. Renata Pimentel e Adriane Mirtz são 5 mulheres pernambucanas, escritoras, que reinventaram, reescreveram a história de 45 mulheres. Nossa. Do Brasil, de Pernambuco e do mundo. Legal. Depois do rádio virou podcast? Ainda não, vou chegar nessa tecnologia, me cobram muito e é justo, mas eu quero chegar até o final do ano, viu? Estou me dando essa meta aí, até dezembro tem que estar. Porque acabou se tornando uma ferramenta importante, né? Você recupera o material que você produza para a rádio e de repente vai também para a internet, né? Então já é mais um suporte. Mesmo, já é mais um suporte. Eu queria trazer com você, Socorro, um pouco mais agora sobre temáticas que você aborda, como a lata do Lalá, a latinha de lixo, né? E Mangue, que te quero mangue. Então, só aqui a gente já tem 2 livros que falam tem sobre... Tem aqui também, ó, A Viagem do Velho Chico. Ambiente, a Viagem do Velho Chico. Então, assim, uma sobre preocupação o Rio São Francisco. Com uma preocupação com o meio ambiente. Tainá, isso se colocar politicamente
em função de uma melhora da sociedade, né, da vida das pessoas, da natureza. Sim, sim. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa preocupação. Eu sempre tive essa preocupação assim com o meio ambiente. Eu acho que desde minha adolescência, quando ninguém ainda falava em ecologia, eu já me preocupava com isso, fazia artigos, cartas à redação para o jornal diário, para o Jornal do Comércio, e falando sobre o desmatamento, sobre a matança das baleias, que eu era revoltadíssima com isso. E aí, eu acho que isso ficou no meu inconsciente, né? E quando eu comecei a escrever, eu procurei exatamente esses temas que na época que eu estava escrevendo, que as histórias surgiam para mim, era justamente, coincidia com temas que estavam também sendo polêmicos no dia a dia da sociedade mesmo, né? E aí foram bem pontuais esses livros, para justamente fazer as pessoas refletirem, né? E ainda hoje eles fazem. Bom, eu sempre gostei de pegar temas assim, do meu dia a dia mesmo, observando meus filhos, o meu convívio com social, né? Assim, e de repente surge uma história que É polêmico, mas há quem defenda uma escola sem partido. O contrário é exatamente você politizar ou instrumentalizar, né, a criança com informações que possam torná-la mais crítica. A gente agora está vivendo um momento em que a sociedade ela pode conduzir o país para um lado ou para um outro totalmente oposto. E aí, às vezes, a gente diz, meu Deus do céu, será que faltou uma melhor formação de base, né, para essa nossa sociedade, para pensar dessa maneira ou daquela maneira? A gente sempre põe esse questionamento. Aí a pergunta vem, né, até onde vai a responsabilidade do autor que escreve para a criança, para o adolescente, em trazer esse tipo de temática, esse tipo de provocação? Eu acho que eu, pelo menos, eu me comprometo com a linguagem poética, assim, e eu busco tratar de assuntos difíceis, né, duros também, partindo de mim, da minha experiência, mas porque, como eu vivo em sociedade, eu também quero partilhar coisas. Mas talvez eu não me preocupe tanto em ter que ser explícito nessas coisas. Eu acho que me interessa, talvez, na escrita e até em trabalhos, tanto na narração quanto na experiência artística, de trabalhos que tragam isso de uma maneira sutil, assim, que aponte isso. Por exemplo, eu faço um espetáculo chamado Seu Rei Mandou, onde eu conto histórias de reis que exercem o poder de uma maneira diferente. E tem hora que eu vou interagir com as crianças e eu pergunto, você consegue ser você mesmo? Ela para pensar. E se eu estou fazendo naquele momento, ela parar para pensar, isso já é uma coisa muito bacana. Ela diz, mas eu consigo ser eu mesmo. Eu digo, eu não, porque meu pai quer que eu seja sempre uma coisa que ele quer que eu seja. E outro convite também, por exemplo, quando eu faço isso, é quando eu chamo um adulto ou uma criança para ser coautor no espetáculo, a terminar a história comigo tendo que dar um beijo. Então, às vezes, ter que beijar um homem, você trata também, de certa forma, além de vários conteúdos, né, de subtextos afetivos, de ter que beijar o seu pai. Então, eu confronto também, como se fosse, eu abro um território além da página dessa situação para que esses conteúdos apareçam. Mas eu acho que eu estou sempre interessado naquilo que possa despertar. Não encantamento, porque eu acho que essa palavra encantamento parece que a pessoa está enfeitiçada, né? Mas eu gosto de despertar esse sentido da imaginação para que a pessoa consiga, por ela mesma, assim, conseguir atravessar aquela história e conseguir pensar junto comigo. E até surpreender também, mas eu gosto de histórias. Por exemplo, agora eu estou escrevendo um livro que é baseado naquele provérbio, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, que é a história de um menino que não consegue chorar. E ele, o tempo inteiro, ele se deparando com uma fonte que jorra água. Então, eu acho que aí são conteúdos que talvez me interessem um pouco mais, assim. Fala um pouquinho sobre Uma Andorinha Só. Rapaz, Uma Andorinha Só foi hoje eu estava recontando para uma escola que eu fui visitar aqui em Recife. E aquilo também, por exemplo, eu começo uma provocação dizendo, porque Uma Andorinha Só, a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. Então eu começo o livro com uma andorinha sozinha e no final ela anda em bando. Porque eu acho que mesmo sozinho você consegue inspirar outras pessoas. E conta o nascimento de uma árvore, que é uma coisa muito simples, mas que tem a ver com a criação, num solo seco e quente. Só que o nascimento dessa árvore vai começar a transformar as coisas. E isso você percebe na sequência do livro também.
Então, cada vez que eu conto ele, é uma construção poética, é um livro que eu chamo ilustrado, porque ele tem a presença do texto narrativo e verbal num casamento bem interrelacionado. E é uma construção super simples, assim, e muito potente, muito poética, e termina com a pergunta: quem jogou a semente que plantou esse jardim? E as crianças, naturalmente, os adultos vão dizer: foi a andorinha, mas pode ser você também. Então, isso, de certa forma, traz uma responsabilidade que nós temos para poder construir e reconstruir aí as naturezas. Né? Tem uma pergunta aqui. Boa noite a todos. Me chamo Danilo Lourenço, sou do bairro de Vila Popular, em Olinda. Gostaria de saber se algum dos participantes lembra da história da velha do saco. Velha contrabandista. Se algum dos colegas lembrar, conte resumidamente para os telespectadores. Eu escutei muito essa história na minha infância, por isso seria um prazer recordar. Márcia? Eu não lembro, assim, com muitos detalhes. É claro que eu lembro. Mas ele pede resumidamente, eu me lembro, né? do velho Do velho, saco, é. que Eu não era uma conheço o velha, velho era um do velho. saco. E a questão, não me lembro bem, ele vinha quando a criança não dormia, uma coisa assim. Tinha uma moral assim. Então, era, na verdade, uma... Desculpa decepcioná-lo, Danilo, eu não me lembro, assim, realmente do episódio. Porque na verdade, não é uma história. São várias, né? É um personagem que tem várias histórias. Tá? Mas eu me lembro do personagem e eu me lembro também que eu fiz uma pesquisa, veja, pesquisando contos africanos, encontrei com Henriqueta Lisboa, um livro que ela tem, e aí eu encontrei um monstro, eu também não vou lembrar o nome agora, e esse monstro, interessante, que ele devorava as crianças que não dormiam à noite, ou seja... Foram os pais que inventaram essa história. Sim. E ele devorava, a boca dele era atrás, nas costas. Então, ele jogava para trás a criança. Então, eu acho que o velho do saco, quando eu li essa história, eu disse: foi daqui que veio a essa origem história deve ter sido. do velho do saco, que é desse monstro se transformou num velho, né? Deu uma quebradinha. Márcia, tem o livro Enquanto o Sono Não Vem, do José Mauro Branco, que também é um contador de história, escritor, que ele recuperou essa história do velho, que ele chama o surrão. E ele pega uma criança e coloca dentro do saco, e ele toda vez, ele diz que o saco é mágico, então toda vez que ele bater, a criança canta. Então é uma melodia super triste e a busca da mãe pela filha, mas eu acho que essa construção, principalmente da velha do saco, eu lembro que minha mãe: olha, se você não suco, quem vai levar é o homem do saco que vai lhe pegar. Então eu ficava essa construção do medo, né? De você não. Certeza. Dizia o homem do saco para mim também. Eu também. E tinha uma musiquinha, viu? Tinha uma musiquinha. Toda vez a menina batia na porta, tinha uma musiquinha, eu não me A lembro. gente só não lembra agora, né? Toda brincadeira, ela não deixa de conter uma narrativa também, né? Uma brincadeira narrativa. A gente batizou esse programa de Brincadeiras e Histórias de Criança. A gente falou mais das histórias no sentido clássico mesmo, né? E brincadeiras, assim, a gente sabe que a infância da gente, ela foi recheada de muitas brincadeiras, que inclusive hoje estão se perdendo, né? Outras tentam se recuperar através de alguns projetos. Depois vem a tecnologia e tal. Então, Márcia não, Socorro, queria que você falasse um pouquinho sobre essas brincadeiras específicas, né? Olha, e a gente tem pouco tempo, viu? Eu tenho uma coisa boa a dizer, porque como eu trabalho com social, eu sou educadora social lá em Jaboatão, e eu trabalho numa comunidade lá em Curcurana. E lá, por incrível que pareça, as crianças lá brincam com essas brincadeiras que a gente brincava na nossa infância. Que a gente pensa que estão perdidas, mas não estão. Todas elas. Citaram algumas aí? Pular corda, a pipa, pica-esconde, como eles chamam, né? Pular academia, ou amarelinha, dependendo, né? Então, tudo isso eles brincam. Queimado. Então, eu fiquei, assim, muito feliz de constatar isso, né? Porque aqui, quando eu estava aqui em Olinda e no Recife, a gente tentava resgatar isso, mesmo no social. Mas lá, como é uma comunidade mais rural, parece mais uma cidade de interior, um local de interior, eles lá brincam naturalmente. Que bom. Vamos a uma pergunta aqui, já nos segundos finais, né? Cícero Eduardo, de Morada Nova. Qual o limite da imaginação para contar histórias para a criança? Luciano. Eu acho que não tem limite, não. Acho que a criança sabe que, principalmente o adulto, geralmente conta mais para ela.
Então, ela sabe que é um adulto contando para ela. Então, acho que o perigo é você não querer infantilizar o seu discurso e não querer tratar de que criança só entende histórias de criança. Criança gosta de boas histórias. Então, você pode contar Clarice Lispector, você pode contar histórias de terror e ela vai ter a sedução do mesmo jeito. Eu conto uma brincando histórias de terror e as crianças adoram porque é uma surpresa. Então, elas sentem o medo, elas ficam depois comentando uma com as outras. Eu acho que é não subestimar a criança, porque a criança, eu acho que ela tem uma capacidade da percepção do mundo, da vida, de ter muito mais respostas criativas do que a gente. Agora eu me lembrei, Socorro, rapidamente, eu sei que o tempo está curto, Lídia Ortello, que é uma grande pesquisadora de Salvador, que tem uma recuperação incrível, então quem quiser saber também, ela tem pesquisas lindas com cânticos de brincadeiras cantadas, que é incrível, é uma boa referência. Socorro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Márcia Cruz, Obrigada. Luciano. Eu que agradeço a oportunidade também. Então a gente agradece a participação de vocês, agradece a participação de você que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.